Esse mês eu tive o prazer de lançar meu segundo livro. O título dele é O Habitat da Moralidade. Deixa eu ver como é que ficou aqui. Esse é um livro que eu estou lançando pela editora Thomas Nelson Brasil e devido ao lançamento desse livro, eu fui convidado para participar de um podcast junto com meu querido amigo ali, o pastor Iago Martins e o pastor Pedro Pamplona também. E decorrente desse podcast, muitas questões surgiram sobre o livro. Tanto o podcast como esse próprio vídeo aqui será lançado antes que o livro chegue na mão do leitor. Mas antes que chegue, já questões emergiram daquele encontro e eu quero fazer uma série de vídeos falando um pouco sobre esses questionamentos. Eu não vou responder a cada questionamento, eu, na verdade, peguei todos eles e coloquei em categorias, e essa vai ser a resposta à categoria de perguntas que envolvem questões introdutórias. Então, muita gente perguntou sobre o propósito da obra, o objetivo, o formato, por que escrever, então, como foi a metodologia aplicada. Então, para mim, são questões introdutórias. E eu creio que esse vídeo pode responder a várias perguntas que foram ali feitas no Instagram. Muito bem, então a ideia de como nasceu esse livro. Esse livro nasce, primeiramente, das demandas da vida real, da vida diária, da vida pastoral. Eu sou um pastor há um bom tempo e as minhas ovelhas, os irmãos da nossa comunidade, eles constantemente estão acionando a gente para responder questionamentos de natureza ética, né? Os novos convertidos geralmente têm o seu escrúpulo ali reacendido, reforçado, e muitos questionamentos nascem nessa nova etapa da vida deles. Nada mais natural, normal. Então começa então aí, dessa realidade de constantemente estar lidando com questionamentos éticos. Segundo, também nasce de um mal-estar meu, né? Geralmente, quando eu escuto discursos de natureza moral, ah, geralmente eu tenho. Eles são enfadonhos para mim. São chatos, cansativos. E esse meu mal-estar pode falar um pouco da minha pessoa, pode falar da minha personalidade, pode falar do meu pecado, né? Como se eu fosse uma pessoa talvez amarga. Isso pode indicar alguma coisa. Mas também pode indicar que o texto, o discurso moral, ele talvez não esteja sendo apresentado da maneira devida. Então, devido a esse mal-estar constante quando o assunto é discurso moral e também as demandas da vida pastoral, eu resolvi então me debruçar sobre o texto bíblico e procurar fazer uma teologia onde eu pudesse ali encontrar a natureza da ética, onde ela nasce, enfim. E então a metodologia que eu usei basicamente foi a seguinte: eu sou adepto do realismo crítico, e o realismo crítico entende que nós precisamos estar sempre reavaliando, observando, entendendo que nós, como leitores, nós não somente estamos lendo um texto de maneira neutra, mas estamos de alguma forma afetando o texto com nossos pressupostos, com nossos desejos. Então, à luz dessa realidade, então eu criei o seguinte metodologia. Eu não quis ir diretamente para textos que têm, digamos assim, por natureza, um tom moral. Tipo, em termos gramaticais seria um imperativo, em termos de gênero literário seria uma exortação, seria um mandamento, uma lei, um preceito. Então, eu não procurei nem lei, nem preceito, nem mandamento, nem imperativos. Eu procurei o que eu chamo na obra de impulso moral. O primeiro impulso moral bíblico. A minha ideia era encontrar esse primeiro impulso moral, que poderia vir de uma literatura, por exemplo, sapiencial, poderia vir de uma poesia, poderia vir de uma literatura apocalíptica, enfim, eu não restringi, eu não limitei ou delimitei o tipo de texto e o tipo de forma gramatical que eu ia procurar. Eu queria o primeiro impulso moral. Na minha interação com o texto, em algum momento eu sabia que o texto bíblico iria a me convidar a ter determinado comportamento. E esse primeiro impulso moral eu encontrei em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Né? E a minha ideia era, eu vou encontrar o primeiro impulso moral e depois eu vou encontrar o contexto onde esse primeiro impulso moral é encontrado, e aí certamente ele pode, esse contexto, esse primeiro impulso moral e o contexto onde ele foi colocado, pode me dar pistas ali de como a Bíblia entende a própria moralidade. E como eu encontrei em Gênesis, isso foi importante, porque o livro de Gênesis, principalmente os primeiros capítulos, ele já tem essa natureza já paradigmática, né? A própria forma como Moisés escreveu
e apresenta os personagens, como Adão, por exemplo, usando um artigo, mostrando que ele não é somente um personagem, mas também ele é uma figura representativa. Então, muito do que acontece ali em Gênesis 1, 2 e 3, e a gente sabe isso pelo relato bíblico posterior, muito do que acontece ali é paradigmático. Isso é confirmado de maneira gramatical, isso é confirmado à luz da literatura posterior. Então, o primeiro impulso moral aparece naquele contexto, em um texto que tem essa natureza paradigmática. Então, isso diz muito para mim, isso disse muito. Então, o primeiro impulso moral é o desejo de Deus de fazer com que o homem domine na criação. E eu falo que é o desejo de Deus, eu vou argumentar em termos gramaticais na obra. Isso é importante na segunda parte da obra, onde eu vou falar que a moral bíblica ela é pessoal, ou seja, ela nasce primeiramente do desejo do coração do nosso Deus. Esse desejo, então, aparece depois como uma ordem, que é uma catena de ordens. Também eu vou trabalhar gramaticalmente a relação entre essas ordens, de multiplicar, de encher a terra e a relação dela com o domínio. Mas o meu ponto é que eu, no meio de tudo, todas essas exortações, eu queria encontrar um tipo de elemento unificador, né? Uma estrutura unificadora, é assim que eu chamo no livro, que pudesse abarcar todas as exortações bíblicas. Então, como eu encontrei essa primeira exortação bíblica, esse primeiro impulso moral, nesse livro que tem essa marca paradigmática, eu acredito, até hoje, comecei a acreditar anteriormente e foi confirmado pela minha pesquisa posterior, de que a Gênesis tinha muito a dizer para mim. Então, em Gênesis, a primeira ordem aparece, primeiro impulso moral. Ele só faz sentido à luz do personagem que recebe esse primeiro impulso moral, que é o ser humano. Esse ser humano aparece como imagem de Deus. Então, a ordem de domínio faz sentido porque não somente foi dada ao homem, mas o homem como imagem divina. Eu vou trabalhar, então, o conceito de imagem divina. Mas a ideia é de que eu só entendo a ordem à luz de quem recebe a ordem. Mas eu só também entendo quem é essa pessoa à luz de onde ela está. Então eu encontro nessa estrutura unificadora nesses três elementos, que eu chamo de instrução, atores e lugar. Então, lugar nos ajuda a entender os atores no lugar e a ordem. Então você tem primeiramente Deus criando, estabelecendo um lugar. Esse lugar é colocado o homem ali, a humanidade como imagem divina, e essa figura do homem, esse ator, ele recebe essas instruções do Senhor. Então, essa estrutura que eu chamo de habitat da moralidade, onde o lugar ganha, digamos assim, destaque. Meu ponto é que o lugar, no caso, o mundo como lugar sagrado, é muito importante para entendimento da ordem que foi dada. E eu vou tentar argumentar nos primeiros capítulos que Gênesis, na verdade, ali Gênesis capítulo 1, a preocupação de Moisés é mostrar que o mundo é um lugar sagrado em consagração. Aqui eu estou muito ancorado em John Walton e também outros autores como Levinson e outros. Mas a ideia é de que mostrar que esse mundo como lugar sagrado, ele é o ambiente maior. Né? E eu não posso ignorar isso, porque a ordem, quando ela aparece, o primeiro impulso moral, ele aparece, vamos colocar de maneira mais poética, ele aparece dentro dos muros do templo, né, desse lugar sagrado. Esse lugar sagrado tem um centro, que é ali o Éden, e você vai ter também depois outros centros do lugar sagrado, ou eixo entre céus e terra, tabernáculo e templo. Então eu vou trabalhar toda essa ideia de estrutura, né, unificadora, que é essa estrutura que eu acabei de colocar para vocês. E depois eu vou, então, entendendo isso, eu vou procurar saber qual é o grande tema do templo. Porque o templo tem vários temas ali, é um tipo de guarda-chuva que guarda inúmeros temas teológicos, né? Aliança, enfim, a própria filiação do homem, enfim, tem vários, santificação, santidade. São vários os temas que estão conectados com o tema do templo, e então eu aciono o livro de Apocalipse, principalmente os últimos capítulos, para falar, para procurar ali qual é o grande tema. Eu vou explicar por que eu escolhi Apocalipse, e inclusive no livro eu vou falar, vou começar de Apocalipse a Gênesis, e vou mostrar por que eu escolhi Apocalipse 21 e 22 para encontrar o que eu chamaria de o tema central do templo. Existem vários temas, mas existe um tema ali unificador, um tipo de núcleo duro em termos temáticos do templo. E aí eu encontro o tema da presença. Isso é importante para um outro momento do livro. Mas a ideia é mostrar que as ordens, as instruções divinas estão dentro dessa realidade maior chamada lugar sagrado, centro do lugar sagrado, que
preza pela presença. E a ideia é mostrar que o templo é um lugar de encontro. O mundo como criado foi criado como um lugar de encontro. Percebe que, à medida que eu vou falando aqui, descrevendo um pouco do livro, você pode estar se perguntando, poxa, mas isso é um livro de ética mesmo? E é um livro de ética, né? Inclusive no livro eu vou dizer que em algum momento você vai achar que não é um livro de ética, mas o meu ponto é mostrar que as instruções só fazem sentido à luz do lugar. O lugar precede as instruções e eu preciso desenvolver, alimentar esse senso espacial e esse senso do sagrado, o mundo como lugar sagrado. Isso é fundamental para a argumentação posterior do livro e para mim, para a questão do próprio entendimento das instruções divinas também. Talvez isso fique mais claro na medida que você vai lendo o livro. Eu vou tentar mostrar essa temática do templo em todas as partes do Antigo Testamento. Quando eu chego no Novo Testamento, eu mostro que há uma grande revolução ali acontecendo. Agora nós somos o templo, né? Cristo vai fazer declarações extremamente chocantes, como aqui está alguém que é maior do que o templo. Então, quando você tem todo o desenvolvimento dos primeiros capítulos do livro, o entendimento do lugar sagrado, o centro do lugar sagrado, o valor daquele lugar, o desejo dos salmistas de estarem naquele lugar, dos efeitos de estar naquele lugar, enfim, aí você tem as declarações dessa natureza no Novo Testamento, e a igreja como templo, o cristão como templo. Então, na primeira parte, ainda no final, eu trabalho como há essa ambivalência de lugar e pessoa, pessoas agora, o templo agora como sendo pessoas e a construção como sendo de pedras vivas. Eu trabalho isso no último capítulo da primeira parte. No início da segunda parte, trabalho uma introdução para a segunda parte. A segunda parte são princípios éticos teológicos que eu extraio da realidade do lugar sagrado. Essa é a ideia. E como é que eu faço isso? Na introdução, eu tento fazer estabelecer a natureza da relação entender a natureza da relação entre Antigo e Novo Testamento. E aqui eu vou usar a obra de Richard Reis como um exemplo, e a ilustração que o N.T. Wright usa numa outra obra dele talvez vai ajudar você a entender o que eu estou querendo colocar na introdução da segunda parte. Nessa introdução eu quero falar da relação entre o Antigo e o Novo Testamento, e eu mostro, através da obra de Reis, como a ética era feita na Escritura. O livro do Reis fala do Novo Testamento, mas se aplica também ao Antigo Testamento. Para o Richard Reis, a ética é feita basicamente de regras, princípios, paradigmas e mundo conceitual ou mundo simbólico. Então você tem as regras, são aquelas declarações diretas, aquelas orientações mais específicas. Você vai ter princípios mais gerais, tipo amor, humildade. E você vai ter paradigmas, que são comportamentos que você vai encontrar em personagens bíblicos, Paulo, Jesus, Davi. Então, e também tem um mundo conceitual, um mundo mais amplo, paradigmas, modelos mais amplos, simbólicos. Tá? E o Richard Reis, então, coloca esses 4 modos, que eu chamo no livro de os modos de Reis. Tá? E eu creio que quando você vai andando na escritura, do Antigo para o Novo Testamento, você tem um movimento onde as regras ou as palavras mais específicas elas vão diminuindo e vai aumentando então o mundo conceitual e o mundo dos princípios. Você vai ter a lei de Cristo em contraposição à lei mosaica, você vai ter as orientações apostólicas, que são muito mais de princípios, Cristo como modelo de vida, um paradigma de vida. Isso está muito claro em Efésios capítulo 5, versículo 1, Romanos capítulo 15, versículo 1, e 1 de Pedro capítulo 2, enfim, várias passagens onde Cristo é o modelo. Então você vai encontrar essa ideia sendo muito bem desenvolvida ali no Novo Testamento. Eu creio que há esse movimento, né, de diminuição das regras. Isso é importante a gente perceber, porque à luz da nossa realidade brasileira hoje, pelo menos a igreja que eu tenho acesso, não sei, não posso falar da igreja brasileira, não conheço essa entidade de igreja brasileira, mas pela minha pouca experiência e contato, eu percebo que as pessoas basicamente pensam em moralidade e ética em termos de regras, e isso gera um comportamento de julgamento constante. Elas não entendem muito como princípios, aplicação, sabedoria, e a ideia do meu livro é mostrar que existe esse movimento de diminuição das regras e aumento dos princípios. Então eu adentro aos princípios, à luz da realidade, do mundo como lugar sagrado, Deus querendo expandir esse lugar sagrado, a sua presença e o desfrute dessa presença entre céu e terra, essa amplitude, à luz dessa realidade. Então eu extraio 3 princípios. Esses princípios também estão ancorados nessa mudança que acontece
da percepção do mundo como lugar sagrado e a igreja como esse centro do lugar sagrado. A nova humanidade, Cristo como o cabeça dessa nova humanidade. Muito bem, quais são os princípios que eu extraio então dessa realidade de templo que vem andando do Antigo para o Novo Testamento? Primeiro princípio, que eu chamo de teológico e ético, ou ético-teológico, é o princípio de que a ética cristã ela é, por natureza, relacional. Né? O templo, o mundo é um lugar sagrado e os templos eles eram feitos para promover encontro. Né? E lembra que eu falei no comecinho que o primeiro impulso moral na escritura, ele nasce do coração de Deus, do desejo de Deus. Isso é muito pessoal. Né? Você vai ver muito na escritura apelos pessoais. É costumeiro a gente utilizar apelos pragmáticos, apelos funcionais. Isso aqui funciona, isso aqui é bom, isso aqui vale a pena. Apelos emocionais, sentimentais, para justificar certos comportamentos. E você vai encontrar na Bíblia muitas vezes apelos relacionais, pessoais. Isso não agrada a Deus. Isso não é aquilo que Deus espera, né? Aquilo que Deus quer. Então você vai ter todo esse elemento pessoal que eu queria que fosse motivo de resgate, enfim, não entender ética somente como seguir regras, mas ter essa carga pessoal nas palavras que você encontra ali, nas ordens que são dadas, nas orientações que Deus nos dá. Existe uma pessoa ali. E essas orientações, elas nascem do templo e elas visam o templo, ou, usando outra linguagem, elas nascem do coração de Deus, visando o encontro com Deus. Então, a ética bíblica é muito pessoal. Eu, como pastor, percebo que muitas pessoas, quando começam a se distanciar de Deus, e para mim a essência do pecado é o distanciamento, é a fuga da face de Deus, que algumas ações colocam como fuga da presença de Deus. Exatamente isso, você vê alguém que tem alguns furos éticos, basicamente você vai encontrar alguém que está longe de Deus. Então a ética cristã, ela visa a aproximação, ela pressupõe a aproximação e visa a aproximação. Deus, quando nos orienta, quando nos guia, quando nos proíbe, quando nos dá palavras diretas ou princípios gerais, ele está visando essa relação, essa aproximação. Segundo princípio é que a ética bíblica ela é ativa. Primeira orientação bíblica é de domínio. E domínio, a ideia de que o homem iria encontrar resistência, não ia ser nada fácil. E eu creio que todas as orientações que vêm em seguida visam exatamente nos ajudar a estabelecer esse domínio, a vivenciar esse domínio, enfim, a colocar esse domínio em prática, né? A própria ordem de fazer discípulos é digamos assim, um elemento ah, que está ali sujeito a essa ideia de domínio. Então, a ética bíblica ela é ativa por natureza, ela não é feita por clientes que estão escolhendo coisas como quem escolhe o que é mais fácil, o que é mais confortável. A ética bíblica ela é ativa por natureza, então ela é feita por peregrinos, ela é feita por discípulos, ela é feita por servos. Então eu tento mostrar isso no segundo princípio, tá? E o terceiro princípio é que a ética bíblica ela é corporativa. E a ideia é mostrar que esse templo que Deus está construindo de pedras vivas, ele é feito também por escolhas relacionais, escolhas que envolvem a nossa relação uns com os outros, e como nossas escolhas relacionais podem ser tanto de natureza de construção como também de destruição. E ali eu trabalho a palavra edificação, que é uma palavra muito sofrida hoje em dia. Basicamente, ela é vista de maneira mais individual. Eu fui edificado, a minha vida está sendo edificada. Quando a edificação envolve uma construção de um prédio. E é interessante, o Richard Reis trabalha muito bem isso no livro dele, mostrando que parte da base ética de algumas orientações bíblicas, de Paulo principalmente, elas são fundamentadas nessa realidade de que Deus está construindo um povo, ou seja, Ele está ampliando, ainda é a mesma ordem, ainda é a mesma estrutura que está andando por toda a Escritura. Então a ética bíblica ela é relacional, ela é ativa, ela é corporativa, porque ela visa que tomemos decisões, façamos escolhas que colaboram para esses relacionamentos. O livro então termina com a conclusão, onde eu vou mostrar que, no final das contas, o meu objetivo não é trazer explicação para todas as coisas. O subtítulo do livro é Existe um lugar certo para o certo. Esse subtítulo, ele basicamente ele nasce da conclusão da obra. Né? É um tipo de implicação da obra, onde eu quero mostrar que, no final, que quando eu digo que estamos em um lugar sagrado, existe o centro do lugar sagrado que deve ser levado em conta em nossas decisões éticas, eu entendo que esse lugar sagrado é a resposta mais ampla.
é a resposta que toda pessoa deveria dar. Mas existem respostas mais específicas, como família, eu estou na família, eu estou no trabalho. E à medida em que eu vou entendendo que esses lugares, eles vão me dando uma nova identidade. Então, no lugar sagrado, eu sou a imagem de Deus. E eu continuo estando no lugar sagrado sempre, sempre sou a imagem de Deus. Mas quando eu estou em casa, o meu papel não é só de imagem de Deus, eu sou a imagem de Deus como pai. E essa mudança de lugar me dá um status diferente, que vai me dar orientações diferentes, responsabilidades diferentes. Ou seja, esse livro ele tenta alimentar no leitor essa sensibilidade situacional. Eu cito um exemplo do Bonhoeffer, da obra dele, Ética, onde ele mostra essa necessidade de a gente aprender a fazer a leitura do lugar para que a gente possa então aprender a dizer a verdade, a saber o que dizer, o que fazer à medida que eu entendo onde eu estou. Então esse subtítulo, ele basicamente ele é um desdobramento da conclusão da obra, certo? Eu espero muito que eu possa ter ajudado, esclarecido alguma coisa sobre a obra e espero que você tenha como um dos efeitos se aproximar de Deus e ter a ética bíblica como um exercício de criatividade, de sabedoria, de leitura situacional, de uma leitura de quem está com você, quem você é naquele ambiente, que todos esses questionamentos possam ser respondidos da melhor forma, porque a Bíblia não somente diz o que fazer, mas ela te orienta a saber a fazer a leitura da situação também. E é isso. Espero que eu possa ajudá-los em sua caminhada com o Senhor.